Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Êxodo 2, capítulo 2, no versículo 1. Mas antes, eu gostaria de deixar uma resumida aqui com vocês, para quem for pegar a história, então não vai entender muito. Eu vou estar fazendo um breve resumo aqui, pois se lermos o capítulo 1, nós vamos ver que entrou um novo faraó. E esse novo faraó, ele assumiu o Egito. Ele não sabia nada, do povo de Israel, ele não sabia nada do antigo rei e nem de José, que reinou, que estava ali ajudando o outro rei que estava ali. O que aconteceu? Quando esse novo rei chega, ele se depara com a quantidade de israelitas, e ele pensa, imediatamente ele pensa assim, se acontecer de os inimigos virem atacar o reino, o Egito, esse povo, que é em quantidade grande, se unir a eles, o que vai acontecer? Eles vão lutar contra nós e vai dar prejuízo, eles vão nos vencer. O povo de Israel vai embora dessa terra, então temos que fazer alguma coisa. Então ele já começa a colocar o plano dele em ação, para tentar neutralizar o povo israelita, para tentar parar o crescimento deles. E ele ainda fala para os egípcios, ele expõe isso, o ponto de vista dele, e ele já começa a organizar, a pessoa que estaria ali de frente para poder comandar, ali o trabalho, que estaria mais íntimo, mais próximo ainda do povo hebreu, E vem dizendo aqui, que ele começou a planejar com os mestres de obra, para oprimir o povo de Deus, E ele começa a colocar tarefas bem pesadas, As tarefas era o trabalho, Tudo começou a se multiplicar para tornar eles mais cansativos e eles não viessem ter força quando estivessem em casa, de poder depois ter relações com as suas esposas e assim as esposas ficarem grávidas. Então o serviço mais pesado faria eles não ter força, em poder ter aqueles momentos com as suas esposas e o povo cansado, ele não ia ter força para nada dentro de suas casas, Então, eles começaram a oprimir o povo de Deus, E quanto mais ele oprimiu o povo de Deus, mais ainda eles tinham disposição, ele se multiplicava. O efeito foi o contrário. O efeito dos inimigos, para tentar atrapalhar os planos de Deus, tocar nos filhos de Deus, deram errado. Por quê? Eles pensaram que o ponto certo de neutralizar o crescimento do povo era ali, Mas só que Deus quis mostrar que todos os planos dele sobre os filhos de Deus não dão certo. Há de ser frustrado porque Deus tem plano para aquele povo. Não é o plano dos adversários que iria prevalecer sobre o povo de Deus. Então, o que acontece? E o faraó ficou extremamente preocupado, furioso, porque não teve como ele ver o cumprimento daquela opressão, daquela estratégia. O que ele vai fazer agora? Ele começa já a bolar outro plano, Ele começa a querer tornar o dia do povo de Deus mais cansativo, mais amargosos, Então ele vai lá, ele manda chamar as parteiras e fala assim, eu quero que vocês executem as minhas ordens. A minha ordem é essa. Todas as vezes que as hebreias elas forem ter filhos, forem dar à luz, vocês vão ficar de olho. Se for menina, vocês deixam ela vir. Se for menino, eu quero que vocês matem o menino, Mas o faraó não sabia que as parteiras temiam a Deus, que as parteiras não iriam praticar o que ele estava pedindo, Então,
Diante desse cenário, ela não colocou em prática, ela não agiu com crueldade, né? E quando caiu no ouvido de Faraó, ele mandou chamá-lo imediatamente, querendo uma explicação, querendo os detalhes, o porquê, o que aconteceu, o porquê não executou os meninos, né? E elas foram até a presença deles e começou a detalhar, né? Em dizer o porquê. E a explicação dela foi o seguinte: antes de chegarmos, né, para realizar o parto, né, as hebreias, elas chegam lá, já estão com a criança em seus braços. Por quê? Porque elas são vigorosas, né? Elas são vigorosas e elas são agraciadas pelo Senhor, né? Então, quando eu chego lá, não dá tempo de tentar fazer algo contra elas, né? Então, elas mesmo exaltou aqui o Senhor e mostrou que aquele povo era um povo, né, de Deus, era um povo escolhido por Deus, agraciada por Deus, e elas já dava à luz muito rápido. Então não adiantava elas irem assim que elas estavam sentindo contrações, que ia nascer, não conseguia chegar a tempo, né? Elas são muito rápidas. Então o que acontece? Esse plano não pôde ser executado. E Faraó, né, por ele ter ficado nervoso, ficado irado, ele poderia muito bem naquele momento executar algo contra aquelas duas mulheres, né, para tentar eliminar ela, né, por não ter conseguido colocar em prática o que ele pediu, mas o próprio Deus, né, que estava ali, guardou elas, deu livramento para elas por temer a Deus, não fazer o que aquele homem estava pedindo de maldade, de ruindade. Deus guardou ela, né? E a Bíblia vem mencionando, né, que elas saíram da presença dele sem acontecer nenhum mal, né? Isso a glória de Deus, né? Já que ele dispensou aquelas mulheres, ele foi lá para o povo egípcio e falou assim: ó, eu quero que vocês, a partir de hoje, venham colocar em prática o que eu vou pedir aqui a vocês. Quero que vocês lancem no Rio Nilo todas as crianças, as crianças recém-nascidas dos hebreus, né, que for menino, lance no Nilo. As meninas não precisam lançar. Então, já tinha um decreto do faraó para os egípcios, né, que toda criança recém-nascida menino deveria ser jogado no rio Nilo. Então, aqui já começa, né, o início de uma trajetória, enquanto estavam planejando toda a maldade para poder impedir o crescimento do povo de Deus. Deus já estava preparando o libertador para assim libertar o povo dele da mão dos egípcios, né? Libertar da mão do faraó. E nós vamos ver aqui já no capítulo 2, né, que é o nascimento de Moisés. Então, naquela época, né, um homem da tribo de Levi se casou com uma das mulheres hebreias, né? Ela engravidou, teve um menino e ele era muito bonito, né? Então, ele foi escondido por 3 meses. Aqui no versículo 3 diz assim: quando não conseguia mais esconder, pegou um cesto feito de juncos de papiro e revestiu com betume e pinche, e acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a cesta distante para ver o que aconteceria. Então, quando a Joquebede, ela viu que não tinha mais jeito, né, de esconder o Moisés, né? Ele já estava já com 3 meses. As crianças, elas já ficam, já faz um som, barulhinho, e até mesmo chora, e ela teve que
durante esse tempo, tentar abafar a boca dele para que ninguém escutasse que tivesse uma criança ali, porque esse decreto, né, era para que viesse matar toda criança recém-nascida. Então ele foi guardado, protegido ali na casa de Joquebede. Então tudo que ela pôde fazer, ela fez, ela guardou esse projeto de Deus, esse plano de Deus aqui. Deus foi com ela, mas chegou um momento que ela não pôde sustentar muito, ela não pôde mais manter em segredo esse filho dela, porque ele já estava crescendo, né? Então ela como temia a Deus, ela orou, ela falou com Deus, né? Ela queria uma saída, uma orientação para ver o que ela poderia fazer, né? E como ela já sabia que a filha do faraó, ela sempre ia lá no rio Nilo, né? Então ela orou, né? Ela agiu pela fé, o plano que ela estava querendo fazer. E aqui vem dizendo que ela começou já a executar esse plano, né? Então ela foi na fé e confiança, colocou a criança, né? Ela pegou um cestinho de junco, né? De papiro, ela revestiu com betume, pinche e piche, e acomodou o bebê revestido com betume e pinche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê, né, a irmã de Moisés, ela ficou observando com a distância, né, para ver o que ia acontecer, né, aquele cestinho descer no rio, né, e ela ficou acompanhando de longe. E aqui vem dizendo assim, ó: pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. As suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Então, quando a filha de Faraó deparou com aquele cestinho, ela mandou as servas dela lá pegar. Vai lá ver o que é aquilo lá e traz aqui para mim. Assim que eles avistaram e abriram, viram que era um bebê, ele estava chorando, né? E ela imaginou, deve ser um menino hebreu, disse ela, né? Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora, então a irmã do menino, a irmã do Moisés, ela viu que a filha do faraó foi até ali e pegou, e ela se aproximou. Quando ela se aproximou da filha do faraó, né, ela falou assim: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Né, Deus colocou ela ali na hora certa, irmã de Moisés, e ela, a filha do faraó, disse que queria, né? E ela respondeu para a princesa, né? A moça foi e chamou a mãe do bebê, né? A princesa disse à mãe do bebê. Então ela foi lá e chamou a mãe dela: mãe, vem que a filha do faraó quer falar com a senhora. Ela pegou o bebê. Aí ela disse assim, a filha do faraó: leve esse menino e amamente para mim. Eu pagarei por sua ajuda. Então Joquebede, ela agiu pela fé e Deus honrou ela. Ela pôde sustentar o filho dela, amamentar durante um bom tempo. Ela não ficou distante do seu filho, né? E ainda ela recebeu por ficar com o filho dela, né? E a mulher levou o bebê para casa e amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, o que adotou como seu próprio filho, e a princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água, né? Então, aqui nós estamos vendo que Moisés foi cuidado pela sua mãe, né? Mas para a filha de Faraó, ela era só uma mãe de leite, né? Mas ela era a mãe principal de Moisés. E quando o menino cresceu, a Bíblia está dizendo que ela foi levar o menino até a filha do faraó. E ela adotou como seu filho.
e colocou o nome dele de Moisés, porque dele tirei da água. Eu tirei da água. Então nós podemos ver, né, que esse processo, né, para Moisés nascer não foi fácil. Ele teve que ser cuidado, ele teve que ser guardado o tempo todo pela sua mãe, né? Então, os planos de Deus, os projetos de Deus, jamais pode ser frustrado em nome de Jesus, não é verdade? Então nós sabemos que foi na dificuldade, Joquebede agiu pela fé, foi na dificuldade que ela pôde contemplar o agir de Deus. Ela foi para quem tinha a solução, ela foi para quem ia dar a resposta certa para ela fazer e executar. Então isso mostra, né, que o tempo que essa criança nasceu foi um tempo que não foi favorável, já tinha um decreto já no Egito, e ela mesmo assim teve esse filho, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Tudo ia ser para a glória de Deus. Essa dificuldade veio para mostrar o quanto o nosso Deus ele trabalha através da fé, através da confiança, né? Naquele momento, se fosse olhar pela lógica humana, ela ter colocado aquela criança naquela cesta, né? Poderia pensar com os olhos físicos, vai afundar, vai dar errado. Não, ela confiou no Senhor, ela colocou, a única saída é essa. E Deus honrou a fé dela, né? Deus sabia o que estava fazendo. E se Deus sabia o que estava fazendo, ela não poderia desacreditar, ela não poderia duvidar. Ela tinha que ir na confiança que Deus proveria o melhor para Moisés. Nem todas as vezes que nós vamos até o Senhor com a nossa confiança, pode ter a certeza que o nosso Deus, ele vai honrar a nossa confiança, né? Eu fiz um pequeno resumo, né? Mas falando do capítulo 1, né? Mas o foco mesmo é aqui no capítulo 2, né? Que vem mencionando aqui essa parte no versículo 3, que quando não conseguia mais esconder, pegou o cesto, foi... Então, quando não conseguiam mais esconder, é verdade. Quando tudo passa, né? Quando tudo já não cabe mais a você, né? Não está mais na sua condição de permanecer, você vai fazer o quê? Você vai orar a Deus, você vai apresentar para Deus, você vai expor para Ele a necessidade, vai expor a Ele a dificuldade e vai procurar uma solução. A Joquebede, ela teve a solução, colocou em prática e assim Deus honrou, né? E assim acontece que todo aquele que vai ao encontro do Senhor, de maneira nenhuma vai ser lançado fora. A própria palavra de Deus diz, o Senhor Jesus dizendo assim: tudo que pedir no meu nome, todas as coisas, tudo que você pedir no meu nome, eu farei. E se Ele vai fazer, quem sou eu para duvidar? Se o nosso Deus, que é vivo, poderoso, tem o domínio, o poder, o controle de todas as coisas, quem sou eu para duvidar desse Deus? Amém? E nós sabemos, né, que Deus já tinha preparado tudo para Moisés para poder libertar o povo dele. Não foi fácil essa caminhada de Joquebede, né, de não poder andar com o filho dela, usufruir, né, do ambiente, do lugar, criança pegar um ar fora de sua casa, porque era perigoso, poderiam pegar a criança, poderiam matá-lo. Ela vivia debaixo de uma opressão também, não somente o povo israelita, mas essa mulher estava vivendo sobre uma opressão, vivenciando uma opressão, né? Não tinha liberdade de poder estar com a promessa, com o filho dela, passeando, saindo, usufruindo, porque ela tinha que viver dentro da casa dela, cuidando do filho,
cuidando para não fazer barulho e ninguém ouvir que tinha uma criança lá, para procurar saber se era homem ou mulher. Então, ela foi até o fim, perseverante, né? Ela foi e o Senhor estava ali com ela, cuidando de tudo. O Senhor não desamparou ela, né? Então, Deus é aquele que nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos capacita, né? Essa força vem da onde nós não sabemos, né? Da onde tiramos. Ela vem da fé, né? Mas quando as pessoas olham, as pessoas, nossa, você tirou força da onde não tinha. Não, você tirou força da palavra de Deus. O Senhor te deu essa força, né? Você só venceu, né? Conseguiu passar essa etapa porque o Senhor sustentou. A palavra estava em você. Quem olha vai achar que essa força que você foi forte, você conseguiu, mas não foi a sua própria força natural. Foi a força de Deus que te fez ir avante, que te fez tomar atitude, que te fez agir a fé, que fez você acreditar, confiar para agir segundo a palavra de Deus, porque se ela agiu, foi pela fé e o Senhor honrou a fé dela. Ela negou o medo, ela negou outra possibilidade para seguir a fé, somente o certo. Vai dar certo, não tem outro plano, não tem como dar errado. Vai ser assim e Deus vai abençoar. Aí Deus vai encarregar, Deus vai, depois da minha fé ali, Deus vai fazer o que é melhor para ele. E Deus fez. Deus fez o que foi melhor, né? A promessa de Deus não morreu. Moisés era a promessa de Deus para cumprir com o propósito dele na terra. E o inimigo não tirou, né? Os planos dos adversários mais uma vez foram frustrados, né? Deus estava com a mão sobre aquela criança. Amém? Então, isso prova que ao praticar a fé, colocar ela em ação, os planos de Deus, ela não pode ser frustrada, né? O poder de Deus se manifesta quando a fé, sabe? Porque o que vai agradar a Deus é a nossa fé e confiança. O que vai chamar a atenção de Deus é a minha fé e é a minha confiança, né? Não é eu ficar parada, não é eu ficar lamentando, chorando, mas é a sua reação no mundo espiritual, é você chamar a atenção de Deus, é você ser perseverante, é você confiar no Senhor, né? Então, se ela confiou, se ela agiu a fé, isso significa que o nosso Deus honrou a fé dela, né? O que eu quero te dizer que a impossibilidade, aonde não havia possibilidade aos olhos humanos para ela, né? O nosso Deus criou uma possibilidade. E assim ela agiu e colocou em prática. Deus é aquele que mostra as possibilidades, que coloca as estratégias certas para colocarmos em ação e assim poder vivenciar, né? Da vitória, presenciar, né? Da resposta de Deus, no melhor de Deus, ou seja, todas as coisas colaboraram para o bem, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? O que estava incluído nos planos de Deus não podia ser frustrado. Tudo colaborou porque o propósito, o plano de Deus, né, estava incluso para dar certo. Então Deus, a mão de Deus estava ali naquele negócio. Então quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, né, não tem como dar errado. Nós, filhos de Deus, fomos chamados para fazer diferença. Nós, filhos de Deus, somos feituras de suas mãos para dar certo e cumprir com seus planos, seus propósitos
E não tem como dar errado, não tem como o inimigo mudar esse decreto, não tem como o inimigo tirar da mão de Deus o que ele escreveu, não tem como a história do adversário prevalecer. Você vê que o que estava aparentemente tentando prevalecer, né, era a opressão, era o que o faraó estava planejando, mas daqui a pouco caía por terra, não prevalecia. Era planejado, né, era executado ali o plano para poder fazer, mas dava errado, não vingava. Por que não vingava? Porque o povo de Deus já tinha um decreto, já tinha uma promessa, né, e o Senhor estaria com eles, né? Então eu digo para vocês, nós filhos de Deus, temos um Pai, somos propriedade exclusiva de Deus para poder dar certo neste mundo, né? E essa palavra ela veio no meu coração, né? Eu já tinha pregado ela, mas eu achei muito forte quando diz no 3 que quando não conseguia mais esconder, pegou o cesto. Então, quando você não vê mais possibilidade, quando você vê que agora não é as suas forças, não é você se justificando, não é mais você mais nessa batalha, não é mais você guerreando, né? Tudo que você pôde fazer estava ao seu alcance, agora é Deus. É Deus que vai guerrear, é Deus que vai trabalhar, é Deus que vai desfazer o laço, é Deus que vai... É a palavra de Deus que vai diante de você, quebrando todo jugo, todo laço, toda invenção, toda a armação do inimigo, né? Então, o seu dever agora é descansar, é confiar no Senhor, manter a sua paz. Sabe por quê? Porque a paz que Deus dá, o mundo não dá, nada tira a nossa paz. E nada tirando a nossa paz, nós temos tudo. Porque quem tem a presença de Deus tem tudo na vida. Né? Quem tem o Senhor ao seu favor tem tudo para vencer. E você foi escolhida para vencer, você foi escolhida para dar fruto de justiça, você foi escolhida por Deus para viver uma vida de liberdade, ao qual Ele conquistou para mim e para você. Essa liberdade ninguém pode tirar, né? Essa opressão que o povo vivia, eles foram libertos porque o Senhor mandou, o Senhor agiu, mandou depois de Moisés, né? E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele veio resgatar o que havia perdido. E nesse resgate, né, foi-se pago um alto preço para que eu e você pudesse ter vida, para que eu e você viesse estar livre de condenação, de escravidão, para assim podermos usar o nosso direito conquistado por Jesus e assim usufruir desses benefícios, usufruir daquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Então, a Bíblia diz, é daquele que tocar no ungido do Senhor, né? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ninguém pode ofuscar e oprimir, impedir os propósitos de Deus de se manifestar na vida de ninguém, né? Tentaram fazer isso com o povo de Deus, foi frustrado. Então, nós sabemos, né, que o nosso Deus é amor, mas Ele também é justiça. Amém? O nosso Deus, Ele estava cuidando de todos os detalhes para resgatar o povo dele, né? Então, o povo sofreu por longo tempo, até Moisés crescer e tudo mais, né? Então, você vê que o clamor do povo já estava subindo até o nosso Deus, né? Isso mostra, né, que Deus, ele nunca esquece a nossa oração, Ele sempre acolhe a nossa oração, sempre está com os ouvidos atentos, e pode ter certeza que quando Ele decide para entrar em uma causa, é para vencer, é para assumir o controle da sua vida, da sua batalha, e assim te fazer mais do que vencedor. Amém, queridos? Então, aquele filho dela que ela deixou, ela soube que estava em boas mãos e que a filha de Faraó não era igual ao seu pai, né? Faraó. Ela tinha um bom coração e Deus cuidaria dele lá naquele lugar. Então, foi
foi um desafio grande, né? Ela colocar um hebreu dentro da sua casa, ao qual o pai estava extremamente revoltado com os hebreus. E ela foi lá e colocou um hebreu dentro da sua casa. E ele não pôde tocar para fazer o mal. E ele era um menino, né? Mas já estava um pouquinho crescido, né? Que depois que desmamou. Então, Deus, né, quis mostrar que quem tem poder é Ele, né? Quem tem poder é Ele. E quem vai ficar aí agora vai ser o meu povo. Ele vai ficar vendo de pertinho esse sofrimento, né? Ele vai poder ser preparado na terra do inimigo. Ele vai ser preparado, vai ser bem cuidado, bem alimentado, né? Aí que eu vou preparar ele para libertar o meu povo, né? Então, os planos de Deus, né, é assim. Se olhar com a lógica humana, iria pensar assim, como pode deixar voltar para a terra da onde o povo está sofrendo, essa criança, vai matar essa criança. A lógica humana é essa. Faraó vai matar essa criança lá, mas só que Deus confunde, né, o nosso pensar. O pensar dele é lá na frente, os projetos dele são maiores do que o nosso, né? Então, o Filho de Deus estava na terra do inimigo, estava em um lugar aonde queriam eliminar o povo hebreu, né? Já estavam trabalhando lá para destruir. E ainda entra um hebreu. Que lógica é essa? Mas o nosso Deus vem contrariar. Na terra do inimigo, o Moisés estava sendo preparado. Você vê, né? Como o nosso Deus faz coisas que muitas vezes não entendemos. Mas sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele sempre vai ser glorificado, né? O poder dele, ele quer manifestar a glória dele do jeito que ele quer. E quer mostrar para os adversários que quem está no comando, quem está na direção é ele, que é o Criador do universo, que é o Criador de todas as coisas e que ele manda, né? Tudo passa a existir. Ele quis mostrar que ele tem domínio dos corações, que ele faz como ele quer, né? Então, né, o nosso Deus, ele vem dar estratégia a gente, né? E essa estratégia ninguém entende. As pessoas muitas vezes tentam compreender com a lógica humana como será a estratégia, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que ela está orando, né? Então, há especulações, né? O que quer dizer nessa pregação, o que está falando, né? Vem confundindo a lógica humana, né? Porque as pessoas elas querem achar, né, uma solução, elas querem identificar aquilo para justificar algo, mas na verdade não é assim, né? A lógica humana, ela não compreende, né? Pois o nosso Deus, quando tirou o povo dele do Egito, o povo ficou vagando sobre o deserto. O Senhor deu a estratégia a Moisés depois, né? Que aqui já está no início. Ele deu a estratégia a Moisés pedindo que o povo ficasse à beira do mar. Por quê? Eles ficassem ali parados para confundir os adversários, achar que eles estão perdidos, que saiu, o Senhor largou eles ali. E assim eles tentando vir de um lado, né, viria do outro para tentar dar o bote, né? Mas na verdade não era isso, né? O povo ficou 40 anos lá no deserto, né? Vagando, andando, Deus trabalhando neles, adversário lá atrás deles, né? Então, para você ver que Deus preparou o povo dele para poder sair daquele lugar, do deserto para o Mar Vermelho, né? Deus, ele tinha uns planos e sempre o plano dele vai ser favorável. Queria guardar o povo dele, né? Queria cuidar, trabalhar a confiança no povo de Deus,
queria também trabalhar a confiança em Moisés, né? Porque Moisés, ele passava as ordenanças para Arão, né? E assim, né? Era o porta-voz. Então, Deus estava trabalhando, Deus estava cuidando de todos os detalhes. Deus cuidaria da saída, né? E cuidaria dos adversários, né? Deixa eu beber água aqui. O que eu quero dizer para vocês, que tudo na nossa vida já é decretado, tudo na nossa vida tem um dia, a hora certa de acontecer, tudo na nossa vida tem um cronograma de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, né? A hora que Ele permitiu a luta, a hora de acabar a prova, abaixa aí, filho. A hora também de colher os frutos do bem, de colher a plantação, né? Porque quem planta bons frutos vai colher os frutos bons. Quem planta justiça vai colher justiça. Quem planta injustiça vai colher justiça, né? E o nosso Deus é aquele que sonda e conhece, que nos vê, né? Tudo que fazemos. Do nosso Deus nada escapa, né? É Ele que sabe tudo a nosso respeito, né? Pois já temos o advogado que há de julgar, né? A nossa causa, há de julgar todas as nossas ações. Então, quanto a isso, você deve satisfação a Deus. Amém? Pois a Bíblia diz, né, que nós não conseguimos esconder nada de Deus, porque tudo está no patente aos olhos de quem devemos tratar, que é o nosso Deus. Então, nós sabemos, né, que quando a pessoa está longe de Deus, ela pratica o mal, ela age fazendo as coisas ao contrário da palavra, o que vai vir sobre ela não vai ser um fruto bom, né? Vai ser um fruto ruim. Então, hoje é tempo de mudar, de se converter, de fazer o que é certo. Porque a mão de Deus está sobre o justo. Os seus ouvidos atendem o seu clamor. Se você quer que o Senhor te ouça, né? Você tem que estar bem com Deus. Você tem que estar unido ao Senhor, né? A Bíblia diz que o Senhor não nos deixa. Quem deixa Ele, muitas vezes, são os filhos dele, que larga a palavra, que não quer obedecer para praticar o que acha que é certo. E assim fica distante do Senhor. Torna-se inimigo de Deus e amigo do mundo, tornando-se inimigo de Deus. Então, o nosso Deus sempre quer estar conosco, mas é 50% você e 50% é Deus. Você tem que zelar, você tem que ter disciplina. E com a tua vida espiritual, você tem que buscar a Deus, você tem que estar cada vez mais aceso para que você não possa se desviar e sair dos propósitos de Deus, né? Então, uma vida com qualidade, uma vida santificada, uma vida firmada sobre a rocha, ela não vai ser devastada, ela não vai ser destruída, amém? Então, plano de Deus, projeto de Deus, ele não é frustrado, ele não é destruído pelo inimigo, porque a mão de Deus está sobre eles. Estando sobre ele, há uma proteção, há uma muralha de fogo, guardando, protegendo, para que nenhum mal suceda, nem praga alguma chegue, em nome de Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele veio nos libertar, ele veio transformar a nossa vida. Com a sua presença, a sua palavra, ela encandeou a nossa vida, ela tirou tudo aquilo que era escuro da nossa vida, nos fazendo ter vida, ter dias melhores, né? E nós sabemos que agora, como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim, o Senhor vivendo em nós viveremos para Ele, andaremos com respeito,
andaremos em temor. Amém? Então, você fazendo a sua parte, Deus vai estar fazendo a dele também, né? Quando vamos aos pés do Senhor, você pode ter a certeza que a gente nunca vai voltar da mesma maneira. Nós vamos voltar diferente. Nós vamos voltar tocada, transformada, com a resposta, com a decisão certa, em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou ficar por aqui. Essa é a palavra que falou no meu coração, né? Eu tenho certeza que ela também falou no seu coração, porque a palavra de Deus é espírito e vida, né? Ela, quando é permitida entrar no coração, é a vida chegando, né? É a bênção chegando, e assim, uma vida disciplinada, uma vida onde tem o Senhor Jesus como primeiro em sua vida, faz e fará a diferença, né? Queira o egípcio ou não, o povo de Deus é a escolha de Deus, né? Era o povo dele. Então, se é o povo dele, está sendo cuidado. O nosso Deus estava cuidando deles, né? Eu, você, somos uma escolha de Deus. Querendo a pessoa, não somos projeto de Deus, né? Quem tem bons olhos, vai olhar com bons olhos. Mas quem não tem bons olhos, vai olhar com maus olhos, né? Porque a treva, a inveja nesses olhos, né? Que não deixam enxergar o bem, a luz que há na sua vida. Mas, quanto a isso, você não deve se esquentar, você não deve viver sob a aprovação das pessoas, você deve viver sob a aprovação de Deus, não é verdade? Porque o Senhor Jesus teve a aprovação de Deus em sua missão, né? Ele não deixou com que os fariseus viessem achar, pensar dele, né? Ele deixou eles lutar contra o próprio Deus, né? Então, o foco do Senhor Jesus era o reino de Deus, né? O foco nosso tem que ser o céu, tem que ser agradar a Deus, né? Muitas vezes as pessoas vão manifestar o que é de pior nesse coração por não aceitar o chamado, não aceitar a presença de Deus na sua vida, né? Então ela tem que reclamar com Deus. Senhor, essa daí não é boa escolha, essa aí não é de Deus, né? Reclama com o Senhor, né? Então, cada um de nós fomos feitos para agradar o Senhor, para trabalhar para o Senhor, né? Então, tem que aceitar mesmo, aceitar para não doer muito, né? Se preocupar com a sua vida espiritual, né? E de ser a bênção, instrumento de bênção para as pessoas. Não querer ofuscar e atrapalhar os propósitos de Deus. A Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Não tente sujar aquele que está limpo. Que o nosso Deus, ele está vendo, né? Deus, ele está vendo, né? Então, o faraó, os egípcios, queriam acabar com o povo de Deus, né? Mas só que as forças do povo, você pode ver, né? A força deles, eles se multiplicavam mais ainda, porque a mão do poderoso estava sobre ele. Isso significa que a nossa força, né? Tem momentos que ela vai fraquejar, mas com a força do poderoso em nós, a gente consegue ir avante, a gente consegue cumprir com a palavra dele, consegue andar na obediência, consegue agradar ao Senhor. Amém? Permaneça sempre firmado, confiante no Senhor e com a sua consciência limpa, que você está agradando ao Senhor, que você está fazendo o que é certo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Eu quero comunicar a vocês que aqui no canal mesmo no YouTube, está escrito comunidade, aqui vocês podem ir lá assistir, visualizar a hora da leitura bíblica ou versículo bíblico. Ali tem a mensagem onde vocês vão estar se fortalecendo quando eu não apareço nos vídeos,
Eu desde já estou agradecendo por cada inscrito que aqui estão, pois esse canal é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É projeto de Deus esse canal, né? Então, é para glorificar o Senhor. Tenho usado o meu tempo, gastado o meu tempo para trabalhar para o Senhor, né? Então, junto, unidos em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes. Continue interagindo nas plataformas digitais, curtindo, visualizando até o final os vídeos, pois assim você estará dizendo para o YouTube que esse canal é relevante e abençoador em nome de Jesus. Amém? Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.